Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, ouvintes e também quem nos assiste por imagens. Vera, seguinte, tudo indica que Jair Bolsonaro vai sair a francesa, vai para os Estados Unidos e agora, a posse, não teremos essa passagem de faixa para Lula feita pelo presidente Jair Bolsonaro. O que isso significa? Marcela, do ponto de vista institucional, não muito, porque não tem nada na Constituição que obrigue, nem que mencione que o presidente de turno deve passar a faixa ao seu sucessor. Mas o que se tem aí é a quebra de uma tradição, né, de um protocolo democrático, em que o presidente que desce a rampa e o que sobe fazem esse gesto num sinal de apreço à alternância de poder, ao voto popular, respeito à vontade desse eleitor que escolheu um caminho e não outro. Então, quando você vê adversários que disputaram a eleição fazendo esse gesto, cumprindo esse ritual, você tem certeza do fortalecimento das instituições democráticas e do Estado democrático de direito. Foi assim, por exemplo, quando Fernando Henrique Cardoso passou a faixa ao próprio Lula, 20 anos atrás. Da mesma maneira, o Temer, que tinha chegado ao governo por meio do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, passou a faixa ao seu sucessor, o próprio Jair Bolsonaro, que fez críticas ao seu governo durante o mandato. De forma mais ali pacífica, de aliados, Itamar Franco passou a faixa ao Fernando Henrique e o próprio Lula passou a Dilma, que foi sua sucessora e era sua aliada. Então, isso é um gesto com o qual o país já se acostumou, um gesto de continuidade do poder, independentemente de quem ou de que partido que estão no poder no momento. Mas não vamos ver essa cena agora, o que tudo indica também o vice-presidente Hamilton Mourão deverá se recusar a passar a faixa Lula e o presidente Jair Bolsonaro está preparando a sua saída do país, a francesa, como você bem disse, antes mesmo da virada do ano. Ele quer sair ainda antes do fim de semana. Todos os preparativos estão sendo feitos para que ele embarque para os Estados Unidos num avião da FAB entre hoje e sexta-feira. A precursora já viajou, houve autorização no Diário Oficial para que uma servidora viaje a Miami, ou embarcou um outro avião precursor até Orlando, duas cidades no estado da Flórida. Então fica aí uma dúvida sobre qual é o destino final do Bolsonaro, se ele vai sozinho ou acompanhado de quais familiares, mas o fato é que vai sair de forma melancólica antes do fim do seu mandato e sem cumprir esse ritual que demonstra apreço à democracia, Marcela. E fica essa dúvida, né, de fato, quem pode entregar a faixa presidencial para Lula diante da ausência de Bolsonaro e também o que ele vai fazer, né, a partir disso. Outra dúvida que eu tenho, Vera, queria compartilhar com você com relação aos apoiadores de Bolsonaro que ainda insistem em contestar o resultado das urnas, permanecendo acampados aí em quartéis, em locais pelo Brasil. A gente tem essa concentração muito forte em Brasília. Agora já há informação desse desmonte, inclusive o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, falou sobre isso, que já está vendo esse desmonte desses acampamentos. Queria saber de você, Vera, você acha que com a saída de Bolsonaro, essa saída francesa, esses bolsonaristas que apoiam o presidente estão lá de noite fazendo esses acampamentos, essa mobilização pode ser de fato diminuída por causa dessa saída do presidente, como se fosse uma resignação de Bolsonaro? Deveria, né? Deveria se a racionalidade pautasse o raciocínio de quem está até hoje na frente de quartéis, mas não é isso que a gente vê, né? Esse pessoal se alimenta e alimenta as suas teorias conspiratórias a partir de bobagens que recebe
por meio do WhatsApp ou por meio do Telegram. E, embora o Bolsonaro esteja mais cuidando da sua vida, já mandou vários caminhões de mudança retirarem seus pertences e os presentes horríveis que ele recebeu ao longo desses 4 anos, apesar disso, as pessoas seguem acreditando que algo transcendental está sendo preparado para que ele dê um golpe ou um estado de sítio ou coisas do gênero. Então ele sairia para não chamar atenção, mas o general Heleno cuidaria de decretar a intervenção militar, ou o general Paulo Sérgio. Então, essas coisas seguem circulando e alimentando o imaginário bastante problemático de quem está acampado em frente a quartéis enfim, vivendo dessa narrativa. O que de concreto pode arrefecer, né? O fato de que agora a gente vai ter a troca do comando do Exército. Essa troca já está no Diário Oficial de hoje, publicada pelo próprio Bolsonaro. Então deveria também servir, né, de, olha, um simancol para esse pessoal que está nos quartéis. Olha, o próprio Bolsonaro assinou, está no DO, a nomeação do novo comandante do Exército designado pelo Lula, que é o general Júlio César Arruda. E aí ele vai tratar de pilotar a desocupação das áreas de frente dos quartéis. E também o fato de que o próprio Bolsonaro autorizou o uso da Força Nacional como subsidiária da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, no policiamento de estradas, do acesso a Brasília, para garantir que não haja nenhuma nova tentativa de sitiar estradas, nem de sitiar a capital federal no dia da posse. Então, medidas concretas estão sendo tomadas. Como eu falei ontem, o ministro Alexandre de Moraes aceitou um pedido para se proibir o porte de armas no dia da posse. Então, tudo isso são medidas efetivas para dissuadir extremistas, terroristas e outros que estejam aí ainda à espera de um golpe que não virá, de tomarem qualquer atitude extrema no dia da posse do novo presidente e do novo vice-presidente. Marcela. Vera, muito obrigada pela sua participação. Beijo, até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês.